Congresso Internacional de Educação e Tecnologias. Tecnologias emergentes aplicada ao ensino de física na Universidade Federal do Amapá, Unifap. Meu nome é Eduardo Ferreira Roque e a partir desse momento iremos abordar esse tema. Introdução. Esse trabalho teve como objetivo identificar como é o uso das tecnologias aplicado ao ensino de física na Universidade Federal do Amapá. Silva, 2010, página 267. Ressalta que as instituições de ensino da atualidade, em grande número, fazem uso das mais variadas formas de tecnologias. Trabalham com laboratórios informatizados, softwares educativos, internet, videoconferência, sala de TV e muitas outras ferramentas que completam as aulas. Materiais e métodos. Tipo de pesquisa, qualitativa e explicativa. Essa pesquisa foi feita em 2 etapas. A primeira, bibliográfica, e a segunda, pesquisa de campo. Pesquisa de campo foi realizada com a participação de 6 acadêmicos do curso de Física da Universidade Federal do Amapá. E o instrumento utilizado foi um questionário aberto contendo 6 perguntas que foram disponibilizadas por e-mail para esses acadêmicos. Resultados e discussões. A primeira pergunta feita aos acadêmicos foi se, na visão deles, a tecnologia apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Alguns acadêmicos responderam que sim. Outros chegaram a responder que de forma gradual. Não é tão efetivo assim. Em geral, os acadêmicos relataram que acesso às tecnologias se dá de forma pouco efetiva. Moran, 2010, página 57 e 58. É significativo. Estar junto fisicamente é importante em determinados momentos, pois proporciona conhecer, criar laços de confiança, afeto e outros modos. É a comunicação conectada, onde se pode realizar trocas mais rápidas, cômodas e práticas, de ensino e aprendizagem, em que a comunicação virtual permite interações em espaços temporais mais livres. Ainda em resultados e discussões, essa segunda pergunta está relacionada à abordagem pedagógica que é utilizada pelo professor em sala de aula, pois a física é uma disciplina importante, seja na educação básica ou em muitos currículos em nível superior. E a pergunta é: qual metodologia utilizada pelos professores e se aprendem de maneira prazerosa os conteúdos? A maioria da resposta dos acadêmicos foi que a maioria dos professores ainda estão na abordagem tradicional. Ainda precisam de um olhar especial para o uso das novas tecnologias. Essa foi a resposta dos acadêmicos. E, assim como lembra Civiani, 1991, na página 18, o essencial era contar com um professor razoavelmente bem preparado, que expunha as lições que os alunos seguiam atentamente. Ainda em resultados e discussões, a terceira pergunta é uma pergunta que tem a ver com as práticas de ensino e aprendizagem do professor. E foi feita essa pergunta para os acadêmicos da seguinte maneira: para você, qual a influência das tecnologias nas relações de ensino e aprendizagem? Eu vi aqui algumas respostas. Uma das respostas chamou muita atenção. Ela diz o seguinte:
muitas, não dá para fugir disso. Os aplicativos de celulares estão ficando cada vez mais elaborados e divertidos. Resultados e discussões. Essa quarta pergunta ela tem a ver com infraestrutura das salas de aula. E a pergunta é a seguinte: como é a infraestrutura da sala de aula em relação ao uso das tecnologias? Tivemos algumas divergências nas respostas. Umas mediana, outra razoável, ruim, boa, tem data show, internet, mas não é tão explorada de forma didática. E quando é explorada, é por poucos professores. E alguns que não entendem de ensino de física. Segundo Spitzer, no ano de 2006, na página 7, ele diz que as instituições de ensino superior públicas precisam de um planejamento estruturado na forma de um plano diretor de médio e longo prazo, com atualizações constantes a fim de promover as mudanças necessárias para a modernização do ensino. Tal plano deve prever a necessidade de investimento continuados, sem os quais não há como garantir um crescimento estruturado e consistente das ações em TI, ou seja, a tecnologia da informação. Continuando em resultados e discussões, nós vamos à quinta pergunta. Essa quinta pergunta, ela se refere à utilização de tecnologias pelo professor. E a pergunta é a seguinte: para a utilização de tecnologias pelo professor, seria necessário o uso de metodologias diferenciadas em sala de aula. E nós tivemos algumas respostas que concordam com esse dito, com essa pergunta. Sim, alguns sim, dependendo de como for a metodologia do professor. Pode ser a necessidade de implantação resultados e discussões. Última pergunta, sexta e última pergunta. Na sua percepção, existe vantagem em utilizar tecnologias e quais seriam? Bom, nessas respostas, os acadêmicos eles foram unânimes em informar a importância do uso das tecnologias e descreveram em concordância entre si de que a proposta educativa deveria ser empregada para um melhor desempenho acadêmico, fortalecendo o ensino-aprendizagem na educação superior. Nessa visão, Green, no ano de 2015, na página 2, ressalta que a utilização das tecnologias estão sendo incorporadas ao processo de ensino-aprendizagem, como ferramenta de mediação entre o indivíduo e o conhecimento, possibilitando múltiplas formas de abordar o conhecimento e tornar o ambiente da sala de aula dinâmico. Conclusão. A instituição de ensino pesquisada faz uso de tecnologias como o computador, porém ainda de forma tímida, não potencializando seu ensino. É preciso que as instituições de ensino trabalhem com mais efetividade as ferramentas tecnológicas com os acadêmicos. Durante essa pesquisa, foram encontradas diversas dificuldades, porém a maior de todas foi o interesse dos acadêmicos em participar de forma ativa, pois foram poucos que de fato conseguiram concluir o questionário online.
e foi perceptível o número reduzido de acadêmicos que frequentam o curso de Física da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Seria de grande valia que se fizesse outras pesquisas para identificar o que leva os acadêmicos a desistirem do curso. Quais as dificuldades encontradas por ele durante o curso? Quais os métodos utilizados pela instituição para que esse acadêmico não tenha rendimento baixo? Referências. Aqui está as referências bibliográficas utilizadas no trabalho em questão. Se algum dos senhores ou senhoras desejarem utilizar as referências, fiquem à vontade.